Fala pessoal, bem-vindos ao canal Futebol Expressivo. Nós vamos estar aqui falando as notícias do Flamengo sem enrolação e sem demora. Uma coisa que me deixa bolado são esses canais que falam das notícias, só que demoram muito. Fala de um assunto que geral quer saber, mas demora muito pra falar, vai até o final do vídeo. Eu vou ser bem direto aqui. Bom, o Flamengo tem aquele zagueiro Cleiton, aquele zagueiro da base, que é um zagueiro ótimo. Ele tá despertando o interesse dos clubes brasileiros. Só que alguns clubes querem ele por empréstimo e o Flamengo não quer emprestar o jogador. O Flamengo deseja vender ele por 28 milhões de reais. Um jogador bom. Eu acho que o Flamengo deveria valorizar mais os jogadores da base. Um exemplo disso é o João Gomes. O João Gomes que foi pro Wolverhampton. O Flamengo vendeu num preço bom, mas eu acho que ele era muito útil pro elenco. Não tinha que ter vendido. O Flamengo hoje passa por um desequilíbrio tático e defensivo por conta de não ter um marcador como o João Gomes no elenco e o Gerson não faz aquela função. Então, o Flamengo deveria valorizar os seus jogadores, principalmente os da base, porque são jogadores que estão ali no dia a dia do clube, passa técnico, vem técnico, sai jogador, vem jogador, eles estão ali se dedicando até chegar no profissional. E o Andreas Pereira, hein? O que falar dele? Andreas Pereira, eu sei que ele não tem muito a ver mais com o Flamengo, mas lá fora ele está sendo muito valorizado. Liverpool e PSG têm interesse na contratação do jogador. Eu fico pensando assim, o Flamengo não quis pagar o real valor dele no momento pelo vacilo que ele teve lá na Libertadores e acabou deixando o jogador sair de graça no final do empréstimo. Então, a gente vê hoje a evolução dele na Premier League e outros clubes maiores querendo levar ele. O PSG, que é da França, querendo levar ele. E o Liverpool querendo ter um jogador ali mais ofensivo no meio de campo e querendo levar ele também. Então o Flamengo ele perdeu esse jogador que para mim é um jogador muito habilidoso, um jogador que tinha muito para entregar ainda e acabou indo de graça de novo para a Europa. E o Marinho, hein? O que falar do Marinho? Marinho, o Bahia tinha despertado o interesse nele, só que de momento não a negociação parou porque o Bahia fez outra contratação lá e não quer comprar o Marinho de momento e ele continua no Flamengo, só que ele não está nos planos de Vitor Pereira. Felizmente aí o Marinho, ele não tem desempenhado bom futebol desde que chegou. Uma coisa que a gente pode falar que o Marinho ele é raçudo, que ele entrega tudo dentro de campo, mas ele não tem entregado técnica e nem bons resultados pro clube. Então, infelizmente, o Vitor Pereira não conta com ele. E o Vitor Pereira também, que está sendo muito criticado pela torcida, e ele está sendo muito bem bancado pelo Braz. Eu já percebi uma coisa: o Braz, ele não mantém os treinadores que ele contrata porque os caras estão indo bem. Ele mantém para a imagem dele não ficar pior, para ele poder não assumir o erro que está dentro do Flamengo, o erro de planejamento. Só que aí é que tá. Ele não assumindo o erro dele, ele não mandando os caras embora, deixa a torcida mais puta ainda, sem querer entender o lado dele. E o Flamengo analisa a situação de Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli que foi demitido lá do Sevilha lá e tá sem clube. E na minha opinião, ele não seria um bom treinador pro Flamengo. Ele já passou aqui no Brasil, já passou pelo Santos, até que fez um bom trabalho. Não sei se foi Santos ou se foi Atlético Mineiro. Ou se foi os dois, não estou lembrado. É... E ele não fez aquele trabalho espetacular. Tudo bem que ele não estava com clubes muito estruturado na sua mão. Trabalhou no Olympique de Marselha. Falaram que ele foi até bem lá, só que eu acho que ele deixou o cargo. Enfim, ele é um treinador muito controverso, um treinador que o pessoal mais fala dele do que ele mostra um bom trabalho. Então eu acho que ele não seria um bom treinador para esse momento no Flamengo. Um treinador que seria para tirar logo de vez esse fantasma do Jorge Jesus seria o próprio. Ou então trazer o Dorival de volta, se desculpar com ele, porque o Dorival ele foi um bom treinador nesses 6 meses que ele ficou no Flamengo, que ele entregou tudo, fez o Flamengo ser campeão de 2 títulos importantes. Então foi muito bom, muito boa a passagem do Dorival no Flamengo. E o VP continua no cargo. Como já tinha dito, ele está sendo bancado pelo Marcos Braz. Só que o Flamengo dele não descarta analisar a possibilidade de contratar outros técnicos, de ver a situação. Só que o que a torcida quer não é qualquer técnico. É o Jorge Jesus de volta. Só que eu acho um pouco complicado dele voltar, porque a multa rescisória dele ainda está em jogo. Ele ainda tem contrato até maio, ou seja, tem 2 meses de contrato.
E ele, pelo visto, ele vai cumprir esse contrato dele lá no Fenerbahçe. Então, pessoal, essas foram as notícias do Flamengo. Sábado agora tem jogo. Jogo do Flamengo contra o Fluminense, o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. E, pessoal, esse é mais um teste pro Vitor Pereira, porque se ele não passar nesse teste, eu acho muito difícil dele continuar no cargo, porque a situação dele, por mais que ele esteja sendo bancado ali pelo Marcos Braz, a situação dele não é legal dentro do clube. Outros dirigentes já estão cobrando uma posição dos principais dirigentes para tirar ele do cargo, porque além dele não estar bem com os jogadores, bem relacionado com os jogadores, ele já perdeu alguns títulos e o Flamengo não evolui. O Flamengo não consegue ter conexão da zaga com o meio de campo, do meio de campo com o ataque. Parece uma desorganização total. Você não vê ali o Flamengo desempenhando um bom futebol. Você vê até os jogadores correndo, mas parece que estão correndo errado. Felizmente a gente olha assim e fala, cara, tá tudo errado. A zaga, três zagueiros, o sistema de três zagueiros nunca funcionou no Flamengo. Paulo Souza, ele tentou isso na temporada de 2022 e não deu certo. O Flamengo não teve solidez defensiva. E infelizmente o Paulo Souza não. O Vitor Pereira, ele vem tentando a mesma coisa e vem falhando nisso. Parece que ele não conhece as características dos jogadores, deixando jogadores importantes no banco, como o Everton Ribeiro. E isso acaba criando um desgaste dentro do clube. Tudo bem que treinador não tem que ficar à mercê de jogador nenhum. Ele tem que fazer as escolhas segundo aquilo que ele enxerga para melhorar o time. Mas eu não tenho visto o time melhorar na mão do Vitor Pereira. Aí é que tá a situação, porque você vê, se um treinador tá fazendo uma reformulação, tá tirando os jogadores que estão ali, mas não estão entregando, e o time começa a jogar bem, beleza. Ninguém vai criticar ele tá certo. O time tá melhorando a forma de jogar, mas ele tira jogadores importantes. Os jogadores que ele coloca da vaga não rende, não entrega o bom futebol e o time fica desorganizado taticamente. O Cebolinha na última partida jogou de ala direita, sendo que ele é ponta esquerda, sendo que lá no Benfica ele jogava de ala com o Jorge Jesus e ele odiava isso porque ele sentia que o futebol dele não rendia, ele sentia que ali ele estava desconcertado porque a posição dele é mais à frente, é atacando e não defendendo. Então, eu vejo que o Vitor Pereira está um pouco perdido no Flamengo e também o Flamengo não tem contratado, não tem dado aval de contratações boas, pontuais para as posições que precisa. O Flamengo precisa de jogadores raçudos no meio de campo, o Flamengo precisa de jogadores nas laterais e o Flamengo precisa contratar outro técnico, na minha opinião. Mas eu não vou estar aqui para derrubar técnico. Pessoal, coloca aqui embaixo o que você acha, se inscreva no canal. Trouxe algumas notícias de hoje, essas foram as notícias que eu vi em outros canais sensacionalistas que demoram para falar as notícias. Vocês estão vendo aqui que eu trouxe as notícias de uma forma bem rápida, só que no finalzinho eu escolhi dar a minha opinião sobre tudo que está acontecendo no Flamengo, sobre esse treinador, sobre as táticas que ele tem colocado em campo e sobre tudo que eu acho desse time que não está avançando em nada nesse ano. Pessoal, se inscreva no canal, tamo junto, valeu.